A oração que Deus ouve em segredo. Será que existe uma fórmula mágica de Deus ouvir minha oração? Dos meus pedidos chegarem ao céu? Quero te convidar a refletir um pouco sobre esse tema e, para dar base na nossa conversa, vamos usar o texto de Mateus, capítulo 6. Eu vou ler o versículos 5 e 6. Diz assim a palavra: Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Agora vem o mais importante. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Vamos meditar um pouco. Dependendo da função pastoral que você exerça ou que eu exerça, é inevitável, às vezes, a gente precisar fazer ações em público. Seja um intercessor, seja um pregador, dependendo da situação, um músico, tá tudo bem. Mas o que nós não podemos deixar é que isso suba na nossa cabeça. E às vezes, sem a gente perceber, a gente começa a agir como se a gente fosse mais do que próprio Deus. E o mais, vou usar uma palavra aqui forte, mas para dar sentido ao que eu estou querendo dizer, e o mais perigoso é quando eu começo a criar um espetáculo para envolver as pessoas. Não que Deus não é capaz de fazer grandes coisas que impressionem, Ele faz. Mas que às vezes a gente força uma situação para muitas vezes inconscientemente nos autopromover e não deixar que Jesus opere através de nós. Esse texto ele fala muito sobre o silêncio e o recolhimento que temos que ter para ter realmente esse momento com Deus, o nosso silêncio, a nossa entrega. Mas esse texto diz muita coisa também, com uma cobrança exagerada, que para que eu possa ser uma pessoa de Deus, eu preciso cumprir requisitos de várias orações. Não que isso não seja necessário, mas eu quero chegar a um ponto que de nada adianta eu rezar 1000 orações durante o dia se eu verdadeiramente não estou vivendo aquela oração. É melhor que você reze uma Ave Maria bem rezada do que fazer várias leituras sem estar vivendo aquela leitura orante. Uma vez um colega veio me procurar para conversar sobre uma angústia que ele não estava dando conta de fazer todas as orações que ele precisaria fazer para ser o intercessor, para ele trabalhar na intercessão, sim, né? Vamos dizer assim. E eu perguntei, mas explica melhor. Não, eu preciso cumprir todas essas orações, porque senão o inimigo vai me atacar. Aí eu percebi o quê? Que na verdade ele estava criando situações que muitas vezes não estava relacionado ao espiritual, atribuindo isso a de repente uma condição que ele não estava cumprindo de leituras, de orações. Eu disse a ele, eu falei, essa oração aqui específica, o que ela é mais do que uma Ave Maria? Aí ele ficou refletindo. Eu acho que as duas são tão importantes e tão poderosas. Eu falei, pois bem, por que você não faz o seguinte? Deixa todas essas orações, porque o seu dia é corrido, você trabalha o dia todo, acorda cedo. Reza o seu terço, que você falou para mim que rezo, disse a ele. Reza uma oração do Espírito Santo, uma Ave Maria, a oração do anjo. E depois você me fala como que você vai se sentir. No outro dia ele me procurou. Estou me sentindo muito mais leve e percebo que a paz chegou em mim. Onde eu quero chegar?
às vezes a gente começa a criar muitas regras que causam uma falsa impressão que ser católico é muito difícil. Porque eu preciso fazer isso, eu preciso rezar isso. Na verdade, o ser que Jesus pede para nós, que Ele deixou para nós os mandamentos, é para que a gente verdadeiramente sejamos pessoas boas e que possamos chegar até o céu por esse comportamento. Mas é difícil. Difícil por quê? De repente porque eu não estou querendo largar os prazeres mundanos. Então a gente pode entender um pouco alguns santos que lutaram muito, por exemplo, São Francisco. Mas todos os santos guerrearam contra os prazeres mundanos. E nós precisamos buscar a nossa santidade também guerreando contra os prazeres mundanos. Então é necessário, quando a gente fala de oração, eu quero trazer um pouco mais a reflexão que não somente o rezar, mas o viver a espiritualidade no meu dia a dia também pode ser mais leve, entende? Se você que está me ouvindo aí, você é catequista, não pese tanto a doutrina, para não ter um entendimento incorreto. Não pese tanto a cobrança da doutrina, mas oriente como viver a doutrina no mundo de hoje e dentro da realidade que esse jovem vive. Não estou dizendo para você falar assim, pode viver do jeito que você quer. Não. Mas eu estou dizendo que o viver o que a doutrina ensina, o viver o que a igreja ensina, o viver o que a palavra ensina, não o tira do mundo. Porque quando você começa a falar, você não pode isso, não pode aquilo, não, ressignifica essa orientação. Diga a ele assim, olha, determinados lugares é tolerável você ir, mas o seu comportamento é o que vai dizer como você está perante Deus. Agora é óbvio, tem lugares que não é para ir mesmo. Tem lugares que quem realmente é cristão, quem é de Deus, não tem que frequentar. Mas você dizer para um jovem que ele não pode ir para lugar nenhum, não é coerente essa orientação. Eu digo porque isso está muito presente. Estendo mais, não só para catequista. Às vezes os pais pesam muito a mão em cima dos jovens, e isso é um alerta que eu dou, pais. Quando você pesa muito a cobrança no filho, você não está aproximando o filho de Deus. Você está afastando ele da igreja, porque ele vai pegando aversão. O que nós temos que entender é que é igual uma dieta. Como é difícil fazer dieta. Até eu fazer ela virar o quê? Uma rotina, né? Eu mudar os meus hábitos, que a gente chama de estilo de vida. Aí eu mudei o meu estilo de vida. Então nós podemos mudar o nosso estilo de vida cristão também. A gente pode ensinar e viver o que a igreja nos ensina de uma forma leve. E lutar sim contra os prazeres mundanos que vai nos afastar de Deus. Retomando a palavra, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora para o teu pai em segredo. O teu pai, que te vê num lugar oculto, te recompensará. Então, quando eu rezar, que eu possa realmente querer estabelecer essa conexão com Deus. Quando eu instruir alguém, que eu não cause uma condição de dificuldade imensa. Porque do mesmo jeito que a palavra diz aqui, que é na simplicidade da oração, o pregar, o ensinar, o orientar, também segue o mesmo princípio. Mostre que não é complexo, é simples, tão quanto a palavra está dizendo quando eu orares. E aí sim eu estarei sendo um instrumento de Deus na minha vida. Eu vou estar vivendo um pouco mais leve e degrau a degrau. E se você encontra dificuldades no meio do caminho, procure um sacerdote. A palavra diz para que eu não
eu não queira mostrar para os outros que eu sou mais do que aquilo que Deus quer de mim. Mas não é somente mostrar de mim, é eu viver essa simplicidade de forma genuína dentro do meu coração. Fazendo um fechamento. Quando eu quero transformar algo que eu faço na igreja em um espetáculo, eu não estou evangelizando. Eu estou dificultando a minha vida e a vida do outro. Eu estou me apegando em coisas e não a pessoas. O que eu quero dizer é que na palavra está dizendo, na simplicidade eu posso também orientar alguém que está chegando a recém-convertido de uma forma sem dificultar, sem deixar estereótipos de complexidade máxima que mais afasta do que faz a pessoa sentir Deus. Que Deus é esse que ele vai sentir? Se eu primeiro não entender que o meu silêncio, a minha humildade na minha oração é o que vale para Deus, e quanto mais como eu vou ensinar o outro, como eu vou passar, como eu vou evangelizar, como eu vou viver, como eu vou me portar. Então a palavra de hoje está dizendo exatamente isso. A oração que Deus ouve em segredo. A oração que eu faço para mim, mas a oração que eu faço para o outro. Ao rezar, ao orientar, ao instruir, sendo eu um pai, uma mãe, uma tia, uma catequista, um pregador, uma pregadora, uma pessoa que trabalha em alguma pastoral, que acaba tendo contato com o público, uma pessoa que trabalha na acolhida, que recebe os fiéis que chegam na igreja. Não deixa de ser uma atitude em oração. Que possamos deixar as coisas mais leves, mais simples. Dentro de um contexto do texto de oração pessoal, a gente aprende que há sinais de que podemos ser tão simples como a oração pessoal, simples e humilde. Porque assim, se primeiro eu não mudar dentro de mim, eu não consigo fazer para o outro. Primeiro eu tenho que trabalhar essa humildade, essa simplicidade, de entender que eu não preciso caçar coisas para me tornar melhor que o outro. Determinada coisa, se fiz um pouquinho assim, tá tudo bem. Se foi algo realmente, cometeu um erro doutrinário um pouco grande, orienta, mas com amor, sem dificultar muito o entendimento. Então que as nossas atitudes, as nossas orientações, sobretudo a nossa oração pessoal, seja uma oração que Deus ouça em segredo. Que todo aquele que eu assistir, que eu orientar, ou toda oração, ou todo desenvolvimento interno meu espiritual, seja cada vez mais na simplicidade, cada vez mais na humildade. Porque quanto mais eu entender isso, quanto mais eu entender que deixar as coisas muito de forma a ser um espetáculo, eu não estou criando uma raiz sólida para ninguém nem para mim. Enquanto eu não entender isso, Deus não vai me usar verdadeiramente. Então que Deus possa, na sua infinita misericórdia, nos abrir a mente, abrir o coração e o entendimento para sermos realmente cristãos simples, como o Senhor mostrou, como Deus mostrou aqui para nós, e que aí sim possamos, através dessa simplicidade, ir de encontro àquilo que Deus espera de cada um de nós. Espero que essa mensagem tenha te ajudado de alguma forma, te fortalecido na caminhada, e que Deus possa te abençoar ricamente.